Tá aí, minha gente, olha, hoje, né, vamos explorar o mundo da saúde integrativa e como ela pode ser aplicada para melhorar a qualidade de vida. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, eu recebo hoje a nossa querida doutora Fernanda Moraes. Ela é especialista, gente, em saúde integrativa, com vasta experiência em combinar práticas convencionais e alternativas para promover a saúde e o bem-estar de todos nós, né? E ela já está aqui junto comigo. Tudo bom, doutora Fernanda? Seca, maravilhosa. Eu que Seja bem-vinda, agradeço, viu? Eu que agradeço o convite. Muito bom. Senta aí para a gente conversar um pouquinho. Vamos começar já falando, doutora Fernanda, sobre o que é a saúde integrativa, né? E como é que ela também difere na medicina convencional. Explica um pouquinho para a gente. Marília, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que quer dizer saúde integrativa. Sim. Muitas pessoas escutam falar, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é. Integrativa deriva de que palavra? Integral. Então, uma coisa integral é uma coisa o quê? Completa. Sim. Não é verdade? E como assim, doutora Fernanda? É uma visão da saúde diferente. É uma visão da saúde que a gente olha o ser humano na sua saúde física, na sua saúde emocional e na sua saúde espiritual. Sim. Por quê? Inclusive a ciência hoje já fala nisso e comprova, por exemplo, o poder da nossa saúde emocional num processo de adoecimento físico. Então, não tem como a gente dissociar todos esses pilares que regem a nossa saúde. Sim. Então, de uma forma geral, isso quer dizer saúde integrativa. Olhar o ser humano como um todo, não em partes, em pedaços, que eu costumo dizer. Me diga uma coisa, quais são os benefícios da saúde integrativa, né, para todas nós, né? A gente sabe que tem muitos benefícios e como é que ela pode prevenir doenças, né, e promover melhor a nossa saúde. Primeira coisa, a saúde integrativa, ela é muito, muito focada na prevenção. Sim. E na identificação. Porque, Fernanda, eu só conheço uma forma de resolver problema. É você ir na onde? Na causa. Então, imagina que a gente tem aqui um vazamento no estúdio. Eu Sim. tenho a opção de chamar o pintor só para pintar e o vazamento por dentro continua, né? Sim, E a gente não tá vendo e a coisa tá ali aumentando. Ou eu tenho a possibilidade de chamar um encanador para ver se o cano precisa ser retirado, precisa ser trocado. Então, a saúde integrativa, ela foca na causa. Sim, Né? sim. Ela não gosta muito de tratar sintomas. Ela não gosta muito de papel, de resumir um paciente a exames sanguíneos, por exemplo, né? Ela olha para o ser humano e quer entender a história daquele ser humano. Qual é a sua história de vida? Quais foram os traumas que você teve? Porque muito do que a gente em todos os sentidos hoje, o que a gente come, do que a gente sente, do que a gente faz, é de coisas que nós passamos lá atrás. Então, como é que eu vou sentar na frente de um paciente meu e não vou procurar, por exemplo, saber da história de vida dele? Eu, Marília, já falei pra você, eu não gosto muito dessa nomenclatura ex-obesa, né? Porque eu acho que não tem cura, você tem que continuar se tratando sempre. Eu sou uma ex-obesa, né? Eu eliminei aí quase 40 quilos, não é pouca coisa. Não fiz uso de medicação, não fiz uso de bariátrica, não fiz cirurgia bariátrica. E eu entendi porque Deus me fez passar por essa dor. Porque a obesidade, sim, ela é uma dor, tá? Porque eu passei na pele isso. Então, o fato de eu ter passado na pele me fez ter uma visão do ser humano de uma forma diferente, né? Que muitas vezes você não pode se apegar apenas àquele exame de sangue. Esse número, isso aqui. Não, você às vezes, aquilo ali muitas vezes é a ponta do iceberg. Você tem que saber aonde isso começou, como isso começou. Então, essa eu digo que é uma obsessão positiva da saúde integrativa. Descobrir a causa. Uma vez descoberta a causa ou as causas, a possibilidade de resolver o problema é o quê? Maior. Muito maior, não é verdade? Com certeza. Doutora, me diz uma coisa, como é que a saúde integrativa ela considera o indivíduo, né, como um todo? Tipo corpo, mente, espírito? Primeira coisa, Marília, nós precisamos saber, hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Gente, é muita gente. E não existe uma digital sequer igual a outra. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós somos seres absolutamente o quê? Únicos.
né? Então, eu respondo, por exemplo, uma pessoa da minha família faleceu, eu vou responder de uma forma, você vai responder de outra. Um alimento, conversei isso com você, gente, não estou falando de produto alimentício, estou falando de comida, de alimento. Não existe alimento bom ou alimento ruim, existe para quem? Por exemplo, frango de granja é um péssimo alimento para mim. Quando eu como, eu tenho enxaqueca com 3 minutos. Já meu marido consome e não sente nada. Então, o frango é um alimento inflamatório para o meu corpo, mas não é um alimento inflamatório para o meu esposo, né? Então, sempre a gente vai estar batendo numa coisa chamada individualidade biológica. Ou seja, nós somos seres absolutamente diferentes na esfera física, na esfera emocional e na esfera espiritual. Tem pessoas que vão a uma missa, sai renovado. Tem pessoas que entram e saem do mesmo jeito que saíram. Tem pessoas que vão ao culto, saem renovadas e outras não. Então, é olhar sempre o ser humano na sua integralidade. Quais são as principais áreas, doutora, de foco, né, da saúde integrativa? Quais são as áreas que é mais focada, assim? Por exemplo, tem uma frase minha que eu falo assim, todo organismo doente é um organismo que? Intoxicado. Então, não tem como nenhuma doença no planeta Terra se instalar num corpo que está intoxicado. Então, não sabe por onde começar? Inicia um processo de desintoxicação do seu corpo, que naturalmente você já vai estar fazendo o quê? Uma promoção de saúde. Outro ponto também que eu bato muito, que é uma fala minha muito recorrente, se você não sabe também por onde começar, comece, por exemplo, pelo sono. Eu não gosto muito dessas palavras, impossível, apenas, mas nesse momento cabe. Preciso dizer para você que não dorme bem. Anote isso. É impossível você ter saúde sem ter noite de sono. O que, doutora Fernanda? Restauradoras. Então, assim, é porque o simples muitas vezes resolve. Às vezes a gente está procurando o complexo, o caro, a máquina, não sei o quê. Muitas vezes o simples ele vai resolver. Né? Exatamente. Doutora, me diz uma coisa, como é que a saúde ela pode também ser personalizada para atender às necessidades de cada indivíduo? Porque você falou do frango, por exemplo, para você não é bom, né? Exatamente. Para o seu esposo já é. Tipo assim, tem algumas coisas que muita gente tem intolerância à lactose, tem intolerância a isso, tem alergias, enfim. Vamos lá. Seria essa questão uma das primeiras coisas que eu faço com o meu paciente. É um exame que a gente chama de biorressonância. Certo. Tá? Que lá a gente identifica, por exemplo, quais os alimentos são bons ou não são para você. Porque quando você ingere um alimento dissonante, que é a mesma coisa de dizer um alimento inflamatório, certo? Tudo que inflama nosso corpo, ele não é bem-vindo. Então, quando você identifica os alimentos que não são bons para você e você automaticamente você deixa de consumir esses alimentos, naturalmente você já está alcalinizando o seu organismo. E o que é isso, doutora Fernanda? Deixando ele mais saudável. Na verdade, toda doença, ela se instala num corpo o quê? Inflamado, acidificado, intoxicado. Castanha do Pará. Todo mundo escutou na vida que tem que comer 2 castanhas do Pará por dia. Ei, eu não. Se eu comer castanha do Pará, você pode marcar 3 minutos no relógio que eu vou estar desencadeando uma crise de enxaqueca. Outra dor, tá, Marília, que eu sofri na minha vida foi de enxaqueca. Foram quase 5 anos sendo interna de forma recorrente no hospital. Eu criei até um trauma de passar na rua do hospital. E eu me curei. Eu falo isso assim, me emociona, porque eu perdi um vestibular de medicina há um bom tempo atrás por causa de uma crise de enxaqueca. Hoje eu estou curada 100%. E você diz assim, Fernanda, fala os 2 pontos principais que te levou a se livrar desse fantasma, porque só sabe que é enxaqueca, quem sofre na pele. Gente, é algo assim, e não é bem entendido, né, pelas pessoas. Às vezes acham que é frescura, que é não sei o quê, mas enfim, outra hora a gente fala disso. 2 coisas foram absolutamente fundamentais. Saber quais eram os alimentos que desencadeavam essas crises de enxaqueca e iniciar o processo de desintoxicação. O que é que eu vejo muito na minha prática clínica?
as pessoas estão muito intoxicadas com metais tóxicos. Alumínio, chumbo, por exemplo. Não sei se você sabe, o batonzinho que segura na sua boca, sabe o que é que faz ele segurar na sua boca? Chumbo. Sabe o que é que faz uma base de maquiagem segurar no seu rosto? Petrolato, que é o nome bonito para dizer derivado de petróleo. Então, com essa modernidade, os alimentos, né, em si, que eu até brinco que não são mais alimentos, são ETs, né? Essa vida moderna nossa, ela tem um preço a ser pago, né? Deus, ele nos fez absolutamente perfeitos, inclusive com um processo de desintoxicação natural. Mas o nosso organismo não está dando conta de tanta coisa que a gente faz. É escovinha do sol, da lua, é luzes não sei do quê. Então, assim, chega uma hora que o reservatório enche. Imagina que seu corpo é um reservatório, tá certo? E você vai jogando coisa dentro desse reservatório. Emoções tóxicas, certo? Não é só coisa fixa. Aí você vai se intoxicando com metal tóxico, aí os alimentos é cheio de agrotóxico. Aí você usa produtos à base de solvente, aí vem um pouquinho de mágoa, um pouquinho de culpa, de coisa mal resolvida. Ei, chega uma hora que esse reservatório fez o quê? Encheu. E aí, o que é que acontece? Quando ele começa a transbordar, a medicina tradicional chama de doença. Nós, da visão integrativa, chamamos de sintomas. Isso nada mais tá, do que toda patologia, como eu já falei, ela deriva de um processo de intoxicação. Então, o que é que adianta eu descobrir o nome da doença X de Marte, não sei das quantas? E você vai fazer o que com isso agora? Né? É verdade. Então, e aí a gente faz esse convite para fazer o caminho contrário, que é o quê? Ir esvaziando esse reservatório, voltando para a nossa o quê? Essência, de como Deus nos fez, e ir administrando isso para nunca mais ele voltar a transbordar, né? Por exemplo, evitar uma panela à base de alumínio. Mas, doutora Fernanda, isso é caro. Ei, caro é ficar doente. Não queira se hospedar num hotelzinho chamado UTI. Aí você vai saber o que é caro, tá? Isso é investimento na sua saúde. Precisa ser de uma vez? Não, vai com calma. Troca uma frigideirinha aqui, faz aqui, né? Se possível, compra uma base mais natural, com menos tóxicos. E assim a gente vai investindo não só finanças, mas investindo prioridades da nossa saúde. Geralmente, gente, a gente para olhar na saúde não pelo amor, geralmente é pela dor. E tem uma frase que eu digo que é muito forte: enquanto o dinheiro resolver, tá tudo certo. Mas se chegar um dia que seu dinheiro não resolver, aí eu digo, é grave, deu errado. Então, não queira chegar pela dor, queira chegar pelo amor. Outra coisa que eu falo também, Marília, eu sou cristã, obviamente, né? E aí eu creio que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Gente, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Vamos honrar, vamos cuidar desse corpo, né? Vamos cuidar do combustível que você põe para dentro. Tanto o combustível físico, né? Como a comida, um refrigerante, como as emoções também, né? Como eu já falei no começo, as nossas emoções, sim, elas podem gerar um processo de adoecimento físico. Maravilha. Doutora Fernanda, deixa eu só finalizar com uma última pergunta. Tem como a gente pegar a saúde integrativa e combinar com a nossa saúde da medicina convencional para que a gente possa melhorar os nossos resultados? Eu sou a primeira a fazer esse convite. Eu abomino essa briga de medicina integrativa com medicina tradicional. Não. Isso aqui, ó, quando a gente faz isso aqui na vida, somos mais o quê? Mais fortes. Então tem coisas na medicina, na saúde tradicional, que eu não gosto dessa nomenclatura, que são absolutamente importantes. Doutora Fernanda, você é contra 100% remédio? Não! Vai ter hora que você vai precisar do remédio, né? Mas assim, não só isso, né? Como também há essa linha de olhar o paciente mais como um todo. Então, acabar com essa conversa, essa briga, eu sou melhor. Não existe melhor, existe unidade. Quando você anda em unidade e linguagem, todo mundo sai ganhando.
Maravilha! Eita, foi ótimo aqui o nosso papo. Se a gente pudesse passar a manhã, a tarde toda aqui conversando, né, Janiele? Muito bom aqui a aula que a doutora Fernanda nos deu aqui. Muito obrigada, viu? Maravilhosa. Eu que agradeço. Voltem mais vezes. E a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu vou receber uma psicóloga bem rapidinho para a gente falar de um novo assunto aqui, porque abril é abril, é roxa, todas as cores, né? Agora é verde. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. Sai daí não.